Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de Matemática, Matemática em um Clique. Estamos aqui de volta com a série de vídeos sobre álgebra de Boolean. Esse é o vídeo que vamos denominar aqui parte 2. Se você não viu o vídeo um, que traz a introdução sobre a álgebra de Boolean, é importante que você veja também, ok? Então vamos dar sequência aqui, né, à estrutura que estamos construindo, né, para vocês possam compreender como trabalhar aí com as expressões booleanas e trabalhar com uma variável booleana. Vamos lá? Então, pessoal, aqui vamos dar sequência, tá? Nós paramos, então, aqui tem várias partes que eu vou passar, que vocês já viram no vídeo um. Se você não viu o vídeo um, é importante que você assista, tá? Para que você possa compreender na totalidade, tá? Então, a gente viu até essa tela, né? Onde a gente falou, então, das identidades, e agora a gente começa a falar de algumas propriedades, tá? Então, aqui é o começo mesmo do tema da aula de hoje, iniciando aqui falando das propriedades, né? Vocês já viram, quem assistiu os vídeos lá do cálculo proposicional, várias propriedades, né, que são usadas no cálculo proposicional. Aqui continua sendo cálculo proposicional, só que com uma outra linguagem, uma outra forma de representação, porque a gente está usando aí a variável booleana, né, a forma de representação da álgebra booleana. Então vamos falar aqui da propriedade comutativa. Então lembrando, né, a gente já tinha visto isso anteriormente, é só colocar aqui para vocês a caneta para vocês poderem verem quando eu estou marcando alguma coisa, né? Então, ó, aqui a comutativa A mais B igual a B mais A. Então, se você tem uma soma, você pode inverter se for necessário, não tem problema, tá? Mesma coisa no produto, né? Na multiplicação, A vezes B é igual a B vezes A. Então, você pode comutar, você pode inverter aí, né? A ordem não tem problema nas operações. Associativa, que também é uma propriedade importante, que aqui a gente tem na sequência, ó. Associativa, como vocês estão observando, se você tem uma soma, você pode associar de várias formas. Ó. Você pode fazer primeiro B com C, ou você pode fazer primeiro A com B, e aí da mesma forma vocês vão obter aí a soma do A mais B mais C, tá? Vocês também podem fazer isso na multiplicação, se vocês têm A vezes B vezes C, vocês podem fazer primeiro B vezes C, e se você quer fazer primeiro, por alguma razão, você pode associar usando os parênteses. Por isso que a gente chama de associativa, porque quando não tem parênteses, aqui ou na soma ou na multiplicação, você não tem uma ordem que seja obrigatória. Você pode fazer como você preferir, desde que você inclua todos, né? Todas as variáveis booleanas, A, B e C. E aqui, então, por exemplo, se você quiser primeiro multiplicar o A vezes o B para depois multiplicar o resultado pelo C, dá na mesma que se você tivesse feito aqui o A vezes, né, multiplicação de B vezes C primeiro, né, tendo feito aqui entre parênteses, depois vezes A. De qualquer forma, você está fazendo A vezes B vezes C, e então você tem mais de uma forma de fazer, e na hora de pensar na associativa, você pode usar parênteses, ok? Então, nós temos então aqui as propriedades, né, que nós estamos relembrando, propriedades já vistas no cálculo proposicional, mas aqui a gente está focando, né, na expressão booleana. Então, ó, aqui você tem ó, A vezes B mais C. Então, a distributiva você faz o A vezes o B e o A vezes o C. Então, você tem aqui ó, A vezes B, A vezes C, ok? Depois, aqui na sequência, a gente tem os teoremas também. A gente já viu a lei de Morgan, né, anteriormente, tanto na teoria dos conjuntos como lá no cálculo proposicional. Aqui também é uma extensão do cálculo proposicional, só que com as expressões booleanas. Então, aqui, ó, o primeiro teorema de Morgan, se você tiver aqui, ó, o complementar do produto, vai ficar o quê? Ó, a soma dos complementares. Observem que a barra não está contínua, tá? E aqui, se você tiver, ó, o complementar de A vezes B vezes C até N, ó, vai ficar o quê? Era multiplicação, ficou agora como soma. E a barra não está contínua. Então, você pode, né, fazer esse processo de transformação que é o teorema, primeiro teorema de Morgan. Você está passando ali, ó, se a operação é de multiplicação, ficou soma e a barra não fica contínua, ela fica separada, tá vendo? Aqui mesma coisa com mais variáveis booleanas, né? Até a enésima. Aí você tem um complementar de A, mais complementar de B, mais complementar de C, mais complementar da enésima, todas aqui com as barras separadas. Então,
O complementar do produto é a soma dos complementares, ok? É o primeiro teorema de Morgan. Depois você tem aqui, vamos passar aqui na sequência, o segundo teorema de Morgan, que será o seguinte, né? Agora é o inverso, né? Se você tem um complementar da soma, vai ficar o produto dos complementares. Observem que as barras não estão contínuas. Aqui também, ó, o complementar, né, da soma, que é uma soma maior até a enésima variável booleana. E aí você tem aqui, ó, todas que eram somas, né? Elas ficaram como multiplicações, mas as barras não estão contínuas, elas estão separadas, né? As barras dos complementares. Então, o complementar de uma soma é o produto dos complementares, ó, separados, tá? É o segundo teorema de Morgan. E a gente tem também identidades auxiliares que nós vamos usar muito, né, nas expressões booleanas para simplificar e chegar num valor final mais simplificado que você vai usar mais facilmente para tomar decisões, até depois nas aplicações que nós vamos falar aqui de circuito de chaveamento. Quando você quer decidir quando não passa a corrente, né, fica muito mais fácil você ter uma versão simplificada da expressão booleana para você conseguir facilmente verificar, tá? Então aqui, ó, por que que A mais A vezes B é igual a A? Porque aqui, ó, tá vendo? A gente está mostrando o porquê, tá? A mais A vezes B, né? Aqui uma expressão booleana com soma e produto. Se você coloca pela propriedade aí distributiva, você faz o inverso, coloca em evidência, ó, o A, né? Ficou A vezes um que é A vezes B, que é AB. Então, se você fizer o produto aqui, você vai ver pela distributiva que seria essa informação anterior. Nós só reescrevemos, mas é a mesma informação. E a partir disso, quando a gente ficou com um mais b, a gente viu anteriormente, né, que um mais qualquer variável booleana dá um mesmo. Então, aqui dentro dos parênteses deu um e um vezes o a, né, deu o próprio a, ok? Então, aqui o que está entre retângulo vai ficar lá no formulário de consulta para vocês, como sendo uma identidade importante, né, para vocês usarem nas expressões booleanas. E a gente tem aqui outra identidade, ó, a mais b vezes a mais c igual a mais b vezes c. Então, se você tiver esse padrão, né, observem aqui que a letra A aparece nos dois, né? Aqui a B e a C são diferentes e estão multiplicando e tem soma ali dentro dos parênteses. Se você tem esse padrão, você pode reescrever nesse formato que você está vendo aqui, A mais B vezes C. E aí, tendo esse padrão, ó, por que que a gente pode usar esse padrão? Aqui, na verdade, a gente está mostrando, né, embaixo o porquê, tá? Então, ó, A mais B vezes A mais C, se você faz a distributiva, ficou A vezes A, deu A, né? Se você faz aqui ó, a distributiva A vezes A, deu A vezes C deu AC, que está aqui. Depois você tem aqui o B vezes o A, que deu BA, ou AB, e B vezes C, né? Então, tá aqui, ó, AB e BC. Quando a gente coloca o A em evidência, ele aparece em três aqui, né? Termos aqui da nossa soma, ó. E aí ficou em evidência o A vezes um que dá A vezes C, que é aquele AC lá em cima, e o A vezes B, que é o AB. A gente copiou esse BC que não entrou né, nesses parênteses porque não tinha A. Tudo que a gente tem a soma por um fica um. Então ficou A vezes um mais o BC, que é A mais B vezes C, ok? Então aqui é o resultado dessa identidade que pode ser reescrita então desta forma que vai ser bastante útil aí nas expressões booleanas, ok? Vamos ver outras identidades auxiliares. Nós temos aqui o A, mais o complementar do A vezes B, fica somente A mais B, né? Então aqui a gente está mostrando a identidade que será consultada depois na expressão booleana, mas a gente está também fazendo aqui a verificação. Por que disso, né? Com a própria lógica da álgebra booleana, tá? Então aqui, ó, A mais complementar de A vezes B, que é o que a gente tem aqui, a gente vai fazer o passo a passo até chegar naquele AB, A mais B. Então, primeiro eu posso inserir aqui dupla barra, né? Porque se eu colocar complementar do complementar, eu não estou alterando, porque eu poderia até tirar essas barras quando elas aparecem duplas. Eu já havia dito isso anteriormente. Então, nesse caso, se elas estão duplas, eu vou acrescentar, vai cumprir um objetivo aqui na nossa demonstração. Então, ó, quando você agora, né, você tem a dupla barra, o que que a gente fez aqui, né? A gente
fez aqui, se você observar, né, a gente aqui está com tudo com a multiplicação, então a gente fez aqui a aplicação da lei de um dos teoremas de Morgan, né? O que era soma ficou aqui como multiplicação, ok? E aí lembra que pelo teorema, né, que a gente tem de Morgan, a gente tem aí a possibilidade de dar somas, né, ficarem como produtos ou inverso, produtos como somas, tá? Então aqui, pessoal, a gente aplicou, né? Aí, voltando aqui só para vocês verem anteriormente, para vocês entenderem essa passagem, a gente tinha feito aqui, né, ó, o teorema de Morgan, né? Você tem o segundo teorema de Morgan, que a soma vira um produto, né? E aí você vê aqui, ó, o que que aconteceu? Voltando aqui para nossa tela, a gente está nessa tela aqui, ele está chegando aqui. Então, ó, observando aqui nessa tela, o que que vocês podem perceber? Aqui a barra era contínua, né? Em cima, e ficou o quê, ó? Ficou o complementar do A, né? Que aqui a barra está em cima dele. E aqui ficou o que, ó? O complementar daquele complementar de A vezes B, né? Com as barras que não são contínuas, né? Porque aqui a gente aplicou o teorema de Morgan, tá? Aí depois, o que que aconteceu? Se você olhar aqui na sequência, a gente tem o quê? Como tinha uma barra aqui no complementar do complementar de A vezes B, ficou, mais uma vez aplicando a lei de Morgan, né, o teorema de Morgan, a multiplicação ficou como soma, né? E aí ficou separado como soma, ficou complementar do complementar de A que foi embora e ficou complementar de B. E aqui continua fora, né, o complementar de A, que a gente não mexeu nessa passagem. Depois, mais uma vez, né, a gente pode pegar aquela barra lá em cima, né, e trabalhar, né? Mas a gente não vai trabalhar ainda nesse momento. Primeiro a gente vai fazer a distributiva aqui, tá? Ó, complementar de A vezes A, deu complementar de A vezes A aqui. Complementar de A vezes A eu já coloquei embaixo, né? Tá lá o que deu, e depois complementar de A vezes B, que é a distributiva, ficou aqui, ó, complementar de A vezes complementar de B. E aqui, por fim, a gente pega aquela barra contínua lá em cima, aplica mais uma vez o teorema de Morgan, vai ficar o produto, né? E aí, quando você ficar aqui com o produto, o que que aconteceu? Ficou, aqui a gente tinha, né, o complementar de B vezes A, e aqui o complementar de A vezes A, né, se você ver lá, né, no que a gente tem nas nossas identidades, o complementar de A vezes A, ele sempre vai dar zero, né? Por quê? Porque se você tem um falso, né, vai ficar falso. E aí, quando você soma esse zero aqui com essa informação, ele desapareceu, tá? Então, nesse caso, a gente tem aqui que daria o zero, e aí ficou só o complementar de A vezes B. Na verdade, nessa passagem, a gente nem precisou aplicar o teorema de Morgan, né? Aqui, na verdade, a gente fez o trabalho natural com essa informação aqui que vocês tinham, né? Vou até mostrar no formulário depois de novo, né? O complementar de A vezes A dá o quê, ó? Eu vou mostrar aqui no formulário para vocês, ó. O complementar de A vezes A, ó, dá zero, tá vendo aqui, ó? Então a gente trocou aqui pelo zero. E o zero, quando é somado com qualquer coisa, se você olhar aqui no formulário também, ó, o zero vezes qualquer coisa dá aquela outra informação mesmo. Então tá aqui, ó. Aqui daria zero, o zero com essa informação manteve essa informação. Então continuou com aquela barra complementar lá em cima, tá? E aí agora sim a gente aplica mais uma vez o teorema, né, de Morgan. Vai ficar como soma, soma dos complementares, só que seria o complementar do complementar que vai embora, o complementar do complementar também foi embora, ficou A mais B, ok? Mas aqui é só para demonstrar, você não vai precisar fazer isso de novo, você agora pode usar direto essa identidade. E agora aqui é o formulário que vai ficar completo aí para vocês, com tudo que a gente falou, agora vocês vão poder usar as identidades auxiliares que estão aqui, todas que nós vimos, né? As propriedades comutativa, associativa, distributiva,
outras identidades, né, que foram as primeiras, né, ali eram as auxiliares, e os postulados também, que nós falamos logo no começo. Vai ser muito importante esse formulário para consulta dos próximos desenvolvimentos aí com as expressões booleanas, ok? Ótimos estudos a todos, até a próxima.